Olá, povo de Deus. Eu me chamo Josias. Sou da Igreja de Cristo no Brasil, em Quixadá. Estamos de quarentena, mas estamos em paz, porque cremos que tudo está na direção do nosso Deus, tudo está no seu controle. A palavra de Deus diz que não cai nenhuma folha de uma árvore se não for no consentimento do nosso Deus. E assim nós cremos que Ele está no controle de todas as coisas. E a palavra de Deus também nos diz que tudo contribui, tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor e que é chamado segundo o seu propósito. Por essa razão, nós estamos em paz, confiante que o nosso Deus, Ele é sabedor de todas as coisas e tudo está realmente debaixo do seu consentimento. Pois bem, nós nos reunimos sempre na terça-feira, na nossa igreja, para um momento de oração, um momento de conversa com Deus, um momento também de comunhão. E nós estamos nessa quarentena privados dessa alegria de estarmos nos reunindo. Mas nós, apesar de não estarmos nos reunindo na igreja, nós continuamos unidos em espírito. E eu quero, atendendo ao nosso tema de terça-feira, eu quero partilhar uma reflexão com os amados irmãos. Espero que seja um momento de edificação na vida dos irmãos, na vida da igreja. E a dica é que cada família se reúna na sua própria casa e faça o seu momento de oração, o seu momento de comunhão, a sua conversa com Deus e a comunhão com os irmãos. Quero partilhar um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Mas quando o navio chegou a Mileto, ele mandou um recado aos presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele falou: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o dia em que pus o pé na Ásia até agora. Tenho feito humildemente o trabalho do Senhor e com lágrimas. Tenho sido provado seriamente pelas conspirações dos judeus contra a minha vida. Mesmo assim, vocês sabem que não deixei de anunciar o que fosse proveitoso para vocês, tanto publicamente como de casa em casa. Eu tenho tido só uma mensagem, tanto para os judeus como para os gregos. É necessário que se voltem do pecado para Deus, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vou para Jerusalém, obedecendo o Espírito Santo, não sabendo o que me espera ali, a não ser o que o Espírito Santo me tem dito de cidade em cidade, que eu tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas eu não dou valor à minha própria vida,
a menos que eu possa terminar a carreira e completar a obra que o Senhor Jesus me destinou a realizar, a obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Amados, o nosso tema da oração fala a respeito do propósito de oração, ou seja, o propósito na nossa oração. E eu acredito que toda oração, ela tem um propósito. O propósito da parte daquele que está orando. Todos nós oramos com um propósito, com um objetivo. Todos nós fazemos uma oração em busca de algo, querendo alcançar algum objetivo, uma graça, seja o que for. Mas a minha dica, a reflexão para nós, é que nós possamos saber a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus e alinhar essa vontade ao nosso propósito, de forma que o nosso propósito, ele seja o propósito do Senhor, o propósito de Deus. E no texto que nós lemos agora há pouco, eu quero destacar aqui um versículo que me chamou muita atenção, fala muito ao meu coração em relação ao propósito, de como realmente conhecer o propósito, ou saber o propósito, e de como nós devemos orar com propósito, com objetivo correto. Diz o versículo 22, e agora eu vou para Jerusalém, obedecendo o Espírito Santo, não sabendo o que me espera ali. É um versículo que fala de uma forma profunda, porque na verdade quando nós desenvolvemos uma vida cotidiana, nós desenvolvemos uma relação que nós chamamos de relação com Deus, mas nós estamos sabendo o que vai acontecer, nós estamos vivendo e uma rotina dia a dia, sempre estamos esperando algo, sempre estamos programando algo, projetando algo, que amanhã eu farei e depois eu farei. Eu acredito que quando nós conhecemos o que nos aguarda mais tarde ou no outro dia, isso é algo meramente do ser humano, é algo que está no nosso controle, é algo que nós estamos vivenciando no dia a dia. Na verdade, de acordo com a palavra de Deus, quando nós realmente buscamos a direção de Deus, buscamos conhecer o propósito de Deus, o objetivo de Deus, então fica alheio ao nosso entendimento. Na verdade, Paulo está dizendo que quando ele colocou a sua vida na obediência do Espírito Santo, ele deixou de conhecer o amanhã, o mais tarde, ele deixou de conhecer, de entender o que viria na sua vida, porque o próprio Jesus Cristo diz, certa feita, para Nicodemos, que o vento ele sopra e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. E ele assemelhou isso à vida daquele que entrega seus caminhos ao Senhor. Ele é como o vento, que ele não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, quando nós realmente colocamos a nossa oração no propósito de Deus,
O que vai prevalecer é a vontade do Senhor. Eu não posso fazer uma oração já com o objetivo traçado no meu coração, traçado na minha mente, e até determinando o que Deus deve fazer. Na verdade, quando eu coloco realmente um propósito de oração alinhado com o coração de Deus, o coração do Senhor, eu não sei o que vai acontecer. É isso que eu estou aprendendo aqui na palavra do Senhor. Não sabemos o que nos espera mais tarde, não sabemos o que nos espera amanhã. A própria palavra do Senhor diz que nós traçamos os nossos objetivos, nós até preparamos o cavalo para a batalha, mas a vitória vem dele. Nós podemos traçar os nossos objetivos, mas quem determina o que vai acontecer é o Senhor. E é isso que eu estou vendo aqui quando Paulo diz que ele vai para um lugar em obediência ao Espírito Santo. A minha oração é que o Espírito Santo me conduza, que ele me mostre, que ele me fale, que ele me revele, até mesmo que eu devo orar, para que essa oração ela tenha um propósito. Se for da minha vontade, ela precisa se alinhar com a vontade de Deus. Se é o meu objetivo, se é o meu pensamento, mas à medida que eu coloco diante do Senhor, à medida que eu coloco na dependência de Deus, à medida que eu peço a direção ao Espírito Santo, esse propósito que é meu, ele só pode ser benéfico se ele se alinhar com a vontade do Senhor. E essa palavra desse versículo realmente tem me chamado a atenção, porque eu preciso desenvolver uma vida que eu não sei o que vai acontecer mais tarde, mas eu vou me colocar na dependência do Senhor, crendo que Ele sabe, crendo que Ele tem o melhor para nós, para o seu povo, para aquele que busca a Ele de todo o coração. Então essa é a minha palavra, para que nós possamos refletir, considerar, analisar e buscar em Deus confirmação. Que você possa refletir no que foi dito e você mesmo busque direção de Deus, busque direção do Espírito Santo, para que Ele possa esclarecer a você e para que Ele possa continuar lhe motivando em oração, lhe motivando na perseverança, e que o propósito da oração possa ser estabelecido no coração da igreja, no nosso coração. É isso, meus amados, que eu tinha para partilhar hoje, e que Deus abençoe a todos, e que a sua reunião ela possa ser uma bênção para a sua vida, e que possamos continuar unidos enquanto estivermos privados de nos reunir na casa de Deus, na nossa igreja, nós possamos estar unidos em espírito. Deus os abençoe.